Bom dia! Vamos começar hoje o Viva a Felicidade, uma série de 18 dias de práticas positivas para o bem-estar. Hoje temos duas convidadas especiais. Vamos colocar aqui a primeira. Bom dia, Débora. Bom dia, Carol. Estou colocando o título aqui. Bom, título grande esse. Bom dia. Então hoje nós estamos começando a nossa nova série. Vamos praticar bastante nesses próximos 18 dias. É uma série Viva a Felicidade, 18 dias de práticas positivas para o bem-estar. E a ideia aqui é a gente trabalhar as práticas inspiradas nos elementos do PERMA-V, elementos do bem-estar segundo a psicologia positiva, segundo a linha do Martin Seligman. A Ellen já chegou, já chamo você, Ellen. E aí nós vamos seguir cada dia um elemento e cada dia uma prática, uma vivência, uma contemplação, uma troca. E vai ser bem legal. Hoje nós começamos com o primeiro elemento do PERMA-V, que são as emoções positivas, embora a gente já considere dentro da psicologia positiva todas as emoções. E aí as convidadas de hoje são a Ellen Leite, do Yoga do Riso, que ela vai trazer uma prática aqui para nós, e a Débora Gleiciene, uma prática da gratidão. As emoções positivas, elas são um componente importante para a nossa felicidade, porque elas despertam em nós várias emoções, vários sentimentos, elas modificam a nossa forma de enxergar o mundo, modificam a nossa forma de viver o mundo e de enxergar as coisas, né? Elas mudam aquele viés negativo que a psicologia positiva chama, né? Que é a nossa tendência de olhar o que não está bom. E aí hoje duas práticas para a gente despertar as emoções positivas aí. Vou chamar a Ellen. Vamos lá. Ellen Leite, psicóloga, líder do Yoga do Riso, já esteve aqui conosco, também com a prática de Yoga do Riso. Chegando a Ellen. Que delícia! Que gostoso! Bom dia! Que delícia essa carinha aí logo cedo! Não só a carinha, a tua carinha também. Obrigada, Cíntia, pelo convite, viu? Mais uma vez, é um prazer enorme estar podendo compartilhar com vocês os exercícios do Yoga do Riso, né? E também esses conhecimentos tão incríveis da psicologia positiva. Assim, você e o Henrique estão fazendo um trabalho bárbaro de consciência, de sensibilização, né? Assim, tô amando. A quarentena realmente está unindo muitas pessoas, né? Pessoas com propósito, com afinidade, um sentido de vida bem semelhante. Quando terminar tudo isso, a gente vai fazer um grande encontro com todo mundo, né? Quanta Exatamente. gente que a gente está conhecendo online, né? Né? Isso. Ai, que legal. Então, Ellen, a ideia é essa. Hoje a gente vai trabalhar com as emoções positivas, né? O primeiro elemento do PERMA-V. Então, só para situar um pouco as pessoas, quem conhece já um pouco da psicologia positiva, tem várias linhas de atuação, e hoje as mais conhecidas são a do Martin Seligman e a do Tal Ben-Shahar. E a do Tal Ben-Shahar são os elementos do Spire, né? E a do Seligman é o PERMA-V. E aí vocês vão conhecer cada dia um elemento, com cada dia uma prática diferente. E vamos lá, Ellen, é com você agora. Vamos embora. Como a gente diz aqui no Nordeste, vamos embora.
Uhum. Então, gente, para quem não conhece, né, o Yoga do Riso é uma técnica integrativa e complementar que visa a prevenção e a promoção de saúde. Então, a gente acredita que através do riso, a gente vai estar exercitando o nosso corpo físico, né, e trabalhando as emoções positivas. Então, a técnica ela é baseada num fato científico, que diz o seguinte: o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o riso falso do riso genuíno. Logo, se a gente ri, né, de maneira falsa, se a gente fingir a risada, o nosso cérebro vai entender a mensagem e vai estar liberando no nosso corpo hormônios, né, positivos, hormônios serotonina e endorfina, que são responsáveis pela sensação de tranquilidade, bem-estar, bom funcionamento. E aí é engraçado que eu já pratico yoga do riso faz 2 anos. E quando eu não pratico riso, eu sinto que o meu dia fica mais carregado. Eu sinto que eu Uhum. fico sem força, sem ação. Então, o riso, ele também é uma força motriz para a gente encarar os desafios da vida. E aí, Cíntia, eu preparei 5 exercícios para a gente fazer aqui hoje, né? E aí eu vou Uhum. mexer um pouco, e se vocês puderem levantar um pouquinho da cadeira, então faz na cadeira mesmo, né? Vou só complementar a minha fala falando sobre os benefícios do yoga do riso, né? Bom, o riso melhora o nosso humor em segundos, conecta as pessoas, né? A gente se conecta mais facilmente com pessoas que dão risada no ambiente de trabalho, na família, até na rua, né? Se a gente vê alguém dando risada, a gente olha, pelo contato visual, a gente já consegue rir também. Então, traz mais disposição, oxigena o nosso corpo, o nosso cérebro, né, fazendo a gente pensar um pouco melhor. Então, pessoas que estão deprimidas, ansiosas, elas normalmente não têm uma boa oxigenação no corpo. Então, a gente vai trabalhar tanto o nosso sistema imunológico como o nosso sistema vascular, né? Então, a gente vai Uhum. a todo o nosso corpo, fazendo com que a gente fique mais criativo, mais produtivo, né? Mais atento. Deixa eu ver o que mais. As relações, elas ficam baseadas na partilha e no cuidado. Quando a gente ri com as pessoas que a gente ama, quando a gente ri com as pessoas que a gente não conhece, a gente começa, né, a basear nossos relacionamentos na partilha e no cuidado, e também ajuda a gente a enfrentar os nossos desafios, tornando a gente mais resiliente, né? Se de repente eu erro, se de repente eu cometo um deslize e dou uma risada, opa, meu cérebro vai entender que tem um caminho que eu posso fazer por aí e de repente melhorar. Então, é mais... Uhum. então, durante a técnica do yoga do riso, a gente se compromete com 3 coisas. E travou aí. Ellen? Ellen? Oi? Travou. Eu vou fazer o seguinte, Ellen, antes de você só prosseguir, só explicar para o pessoal aqui, como a Ellen, que é a estrela da vez, né? A gente vai desativar os comentários durante a prática, depois a gente ativa para vocês comentarem. A Ellen tem aí um tempo até. A gente tem que encerrar às 9, tá, Ellen? Para a Débora entrar. Então, aí eu vou monitorando aqui, vou desativar os comentários agora. Se quiserem se manifestar, vão nos coraçõezinhos. E podem continuar. Você falou que tinham 3 compromissos, né? 3. Tá. É, isso. Então, para a gente fazer a prática do yoga, Luiz, a gente tem que se comprometer com 3 coisas. Primeiro, rir mesmo sem vontade. Então, a disposição, ela tem que acontecer, né? Quando você vai para a academia, a primeira vez você não tem disposição. Para rir também é super difícil. Pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, depressão, ansiedade, então elas não têm, mas force seu corpo a fazer o exercício do riso, né? E aos poucos você vai criando uma conexão neural, né? Criando e abrindo portas para que esse exercício se torne algo comum na sua vida. Segundo, contato visual. É importante. O movimento.
tá? A gente vai fazer uns exercícios aqui de movimento. Então, é importante você tentar fazer o movimento. Mesmo que erre, bota um sorriso no rosto, não precisa ser aquele sorriso mostrando o céu da boca. Pode ser aquele sorriso singelo, sorriso de Mona Lisa, misterioso sorriso de Mona Lisa, né? E também não precisa ser um sorriso muito alto, uma gargalhada muito alta, para não forçar suas cordas vocais, certo? Então, essas são Certo, as combinado. coisas Vou ser tua fundamentais. cobaia aqui. Então, você está ouvindo a música, Tô. tá? Então, vamos levantar, se puder. Se puder, Eu levantar um quero saber pouquinho. que eu apareça aqui, acho que sim. E aí a gente vai soltar o corpo, certo? Fazendo ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Balança o braço. Maravilha, vai fazer também. Com vigor. Ha, 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 ha. Agora o pé, lá embaixo. Ha, 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 ha. Sacode o pé. Sacode o pé. Ha, 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 ha. O outro pé. Sacode o pé. Agora, ó, muito riso preso aqui no quadril. Ó. Volta. Agora, o primeiro exercício do riso que a gente vai aprender. Ele é assim, ó. Não sei se vocês lembram do nosso mantra. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. E vocês vão repetir junto com a gente. Certo? Tá. Ho, Tá. ho, Ha, ha. ho, 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 ha, ha, ha. ha, ho, ho, ha, ha, ha. Aí a gente vai fazer esse segundo movimento. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, Ha. Ho, ho, ha, ha. ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, Ha, ha, ha. Ho, ho, acelera. Ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha. ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ha, ha. Ih, travou. De novo. Vamos lá ver. Será que foi ela ou fui eu? Oi. Estou aqui. Então vamos lá, vamos sentar agora. Um outro exercício do riso. Você está dando para acompanhar, a internet está falhando. Tá. Está acompanhando? Uhum. Então a gente fez o ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Esse é um dos exercícios básicos do yoga do riso. Um outro exercício que a gente faz entre um e outro é a respiração. Então a gente respira alegria e solta o som de ha, 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 ha. Mais uma vez. Inspira alegria, solta. Ha, 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 ha. Com vigor. Respira alegria, solta. Ha, 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 ha. Agora, o próximo exercício do yoga do riso que a gente vai fazer é o de espalhar a semente da alegria. A gente vai usar um pouco a nossa imaginação, fingir que na nossa mão tem um saquinho de semente e a gente vai espalhar, sorrindo, né? Espalhar essas sementes ao som de ha, ha, ha. Certo? Vamos lá? Espalha aí na sua casa, espalha aí
com seus familiares. Inspira alegria, solta. Inspira alegria, solta. Maravilha, Cíntia, maravilha. Não sei se o pessoal que está assistindo está percebendo, mas uma das intenções dos exercícios de yoga do riso é trabalhar com a ludicidade. E aí, a gente tenta diluir o nosso ego. O nosso ego é aquela parte da nossa personalidade que está bem calcada nas regras, nos traumas, né? Nas questões da sociedade, que muitas vezes para a gente é ridículo, né? O riso, ele muitas vezes ele é aprendido de uma forma pejorativa, de uma forma que atrapalha a nossa sociabilidade. E aí, isso é muito claro muitas vezes quando eu trabalho só com mulheres. As mulheres parecem ter muito mais dificuldade de sorrir do que os homens. Elas são mais presas, mais travadas, né? E aí a gente trabalha muito com essa questão do lúdico, com essa questão dos exercícios que colocam a gente em situações de ridículo, né? Mas é para diluir o nosso ego e fazer com que encontre a nossa melhor versão, né? Encontre na simplicidade do sorriso, né, a raiz da felicidade e a raiz para encontrar também as emoções positivas que a psicologia positiva tanto fala, né? Então a gente já fez alguns exercícios. Eu agora vou fazer outro que eu adoro, né? Eu vou ligar para a Cíntia e ela vai atender essa ligação aí. E Tá. vai rir, não fala nada, só rir. Para atender já? Ih, você travou de novo. Gente, estão fazendo aí? Podem fazer o exercício. Não sei por que que tá assim. Vou colocar os comentários aqui para vocês me dizerem se a Ellen ou eu que estamos travados. Oi, Gi. Oi, Ellen. Caiu de novo. Vamos lá. Então é para eu atender a ligação a hora que eu quiser? Ou Isso, assim que eu quiser? vai indo. Não Tá pensa bom. muito não, não leva para o lado racional, certo? Só vai atender e dar risada. É a única coisa que a gente vai fazer, Tá certo? bom. Vamos lá. Vamos lá. Tu, tu, Vamos tu. lá, gente. Ah, Deus, alegria, Ai, que solta. delícia! Inspira de novo, alegria. Solta o ar. A Ellen tá travando bastante, né, gente? Mais uma vez. Ha, 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 ha. Vamos ver se ela volta. Que delícia fazer isso de manhã, assim, cedinho. Ellen, cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou para me fazer sorrir? Ai, chegou! Gente,
Este hoje está sendo difícil, hein? Tá travando. Diz que é o teu que está travando, Ellen. É verdade. Eu não sei o que está Pois acontecendo é. hoje. O teste da internet está sendo difícil. Tem que rir muito hoje para se tornar mais resiliente hoje. Porque hoje está difícil. Vamos perguntar aqui para o pessoal se o pessoal fez, gostou, o que sentiu. Eu fui me soltando ao longo dos exercícios, assim, eu vi que no final já eu estava querendo mais, no começo estava mais difícil, né? Imagine E isso isso em é grupo, né, Ellen? Deve ser contagiante, super legal, muito bom. exatamente. É interessante como esses exercícios eles vão gradualmente tirando as resistências que a gente tem no nosso corpo. E quando a gente deita para rir, né, é contagiante, porque a gente coloca a cabeça muitas vezes na barriga do nosso colega, né, e a gente sente a vibração. O nosso corpo ele é vibração. A gente tem mais de 80% do nosso corpo é água, né? Então quando a Uhum. gente vai que tem aqueles é, som bem alto, bem forte, o nosso corpo estremece, com a risada também, e a gente se sente vivo com isso. Então, vários exercícios da bioenergética falam dessa importância e como as doenças, né, as patologias muitas vezes mexem com esses centros de energia que a gente tem no nosso corpo, deixando isso paralisado, né? A mágoa, muitas vezes a mágoa é a água parada, né? E a Uhum. gente sempre em movimento, e o riso faz isso com a gente. E a técnica Movimento. sistemática de yoga do riso, ela é fantástica por isso. Então, gradualmente na sessão e gradualmente à medida que você vai praticando 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos, 10 a 15 minutos por dia de riso, faz com que a gente melhore o nosso humor, melhore a nossa condição física, né? Trabalhe o nosso corpo e realmente enxergue a vida com outros olhos. É incrível, eu sou muito suspeita para falar. A Andréia disse que está com a barriga doendo de tanto rir. Estava rindo de mim, eu estava rindo de você, né? Porque eu estava aqui, né? Sendo a cobaia. Mas é essa sensação que eu tive mesmo do movimento, ela vai soltando, né? Então, primeiro você está meio presa, até porque eu estou ao vivo aqui, né? O povo me vendo, sei lá o que estão falando, né? Aquela mera disposição ali. E depois você vai se acostumando e você sente, né? É um efeito, é o contrário, né? Você força para você sentir. E aí, uma coisa que eu acho legal você falar, Ellen, também, que a gente tinha conversado na vez passada, né? De que quando a gente força muito a emoção, quando a gente finge muito, né? Muitas vezes o efeito é o contrário, às vezes é até mais prejudicial até ou como um sentimento ruim, né? Uma emoção, raiva, alguma coisa assim. E aí você trouxe que é preciso, junto com o riso, né? Usar o corpo também, isso? Isso, exatamente. É preciso usar o corpo físico, né? A gente usa a nossa energia à disposição da gente. Então, a técnica ela é incrível porque de repente a gente entende que o nosso, às vezes já aconteceu comigo, Cíntia, de quando eu comecei, logo no início, eu misturava o choro com o riso. Uhum. Misturava, olha, eu estava chorando, estava com aquela angústia, aquele nó na garganta, e aquilo foi se tornando uma catarse. À medida que eu fui fazendo, eu fui entendendo que aquilo ali estava limpando o meu corpo, limpando os meus registros corporais, né? Fazendo com que eu entendesse que o riso é um caminho, o riso é uma possibilidade, né? E não sei se você lembra, mas eu sempre gosto de falar da questão da respiração. É. Quando a gente está ansioso, a gente esquece completamente. E se a gente ri demais sem respirar, a gente também vai estar prejudicando o nosso corpo. Então, como é importante a gente se dar conta dessa respiração, de que como as ações pragmáticas, né, muitas vezes fazem com que a gente tenha hábitos mais saudáveis. Então, a gente trabalha o yoga do riso para prevenir e promover saúde. Muito bom. Então, gente, não é só o riso, o movimento e a respiração, né? Usar o corpo e a respiração. Por isso que é a yoga do riso, né? Ela traz um pouco dos conceitos do yoga também, né, Ellen? Dentro Tem, da tem. A respiração. respiração é completamente do yoga. A gente fala dos Uhum. pranayama.
né? Então, por exemplo, tem uma respiração que você segura um segundo e solta pelo outro lado. Uhum. Respira, prende e solta. Esse exercício de respiração diminui também a nossa ansiedade. Não é um exercício do yoga do riso, mas é um exercício do yoga tradicional. E esse exercício faz com que a gente tenha um centramento na nossa respiração, né? Com que a gente Uhum. perceba que a nossa respiração, muitas vezes, ela dificulta o nosso raciocínio, dificulta o desenvolvimento das nossas atividades. E aí, como é importante rir, né? Vamos, antes de você encerrar, Ellen, que a gente já está no horário, eu queria que você Sim. passasse alguma coisa assim muito fácil para as pessoas fazerem em casa. Ela já passou alguns exercícios assim, né? Mas para prática diária, assim, dá para fazer esses que você passou? Ou tem alguma outra dica? Olha, você pode fazer o fio mental. Uhum, Você pode fazer na frente do espelho, por exemplo. Você vai fingir que na sua mão tem um fio, você vai passar aqui pelo ouvido, pegar do outro lado e vai limpar toda a sua cabecinha dos pensamentos negativos e rindo. Ha, 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 ótimo! Adorei a do fio dental. Outro exercício que eu faço muito aqui com a minha mãe, quando a gente briga, ou Uhum. quando a gente está vendo que a gente vai se estranhar, é o exercício da bronca do riso. Eu finjo que estou dando bronca nela, ela finge que está dando bronca em mim, e a gente começa a rir. A gente faz assim uma para outra. Ó. Daí vocês não brigam, começa a rir uma da outra. Exatamente. Porque o Que contato ótimo. visual é muito importante, né? O contato Uhum. visual promove o riso espontâneo, o riso contagiante. Então, quando eu olho para ela, ela olha para mim, a gente já começa a dar risada. E a minha avó fica Uhum. no meio, perguntando, o que está acontecendo? Aí a gente cai na risada mais ainda. Ai, que delícia. Muito bom. Ellen, então chegamos ao final. Gratidão por esse momento, muito gostoso. Gente, vamos praticar o riso todo dia, né? As emoções positivas têm que ser cultivadas. Valeu mesmo. Beijo grande para você. Tchau, tchau. Que delícia. Vamos. Gente, se tiverem alguma coisa para falar com a Ellen ainda, vou dar mais um minutinho aí. Se vier alguma mensagem. Agora que eu estou vendo as pessoas que estão aqui, que eu tinha desligado aqui. Bom, qualquer coisa, agora a gente vai pôr a Débora, qualquer coisa as pessoas falam aí, eu te passo, se você não tiver mais, tá bom? Combinado. Beijo, Beijo. Obrigada, gratidão, Cíntia. Até logo. Bom dia. bom dia. Bom, então vamos à nossa próxima convidada. Para quem chegou agora, nós estamos fazendo o Viva a Felicidade, que é uma série de 18 dias de práticas positivas para o bem-estar, baseadas nos elementos do Perma-V da psicologia positiva. E hoje a gente está trabalhando as emoções positivas, que foi com a Yoga do Riso, com a Ellie Leite, e agora nós vamos chamar a nossa próxima convidada, que é a Débora Gleiciane. Ela vai falar sobre gratidão, vai falar a prática que ela faz de gratidão diariamente. Vamos lá. Oi, Débora! Bom dia, Bom bom dia, dia, muito tudo bem? frio. Tá friozinho aqui. Eu Muito nunca bom. vi você sorrir tanto, Cíntia, que linda. Delícia, né? Tu Muito, fez o muito legal. exercício? Claro, para É? aquecer, né? Eu no começo Eu tô senti com o meio coração ridículo. quentinho já de dar risada. É Alguém gostoso, né? comentou aí que no começo a gente se sente meio ridícula, né? Porque é Aham. estranho, mas depois vai soltando, fica gostoso. Imagina, eu fico imaginando isso num grupo só de mulherada, né?
E a gente Eu já fazendo, fiz, eu já fiz. você falou Eu para fiz uma mim. vez aqui em São Paulo, eu participei de um grupo. Não eram só Aham. mulheres, era misto, né? E é muito, muito interessante. Eu super recomendo. É bem legal. Quando termina, a gente ficou lá por 1h30, mais ou menos, nessa prática, né? Quando terminou, eu saí assim meio que flutuando, sabe? É bem, bem gostoso mesmo. Mas eu senti isso, começa a soltar mesmo, né? Muito legal. É uma delícia. Bom, deixa eu te apresentar aqui rapidinho. A Débora é muito querida, ela é nossa aluna da formação de Psicologia Positiva, na verdade, a nossa já é certificada, né? E a Débora, ela já tem dentro dela isso que ela vai apresentar para nós hoje. A gratidão, ela é uma das ferramentas usadas pela psicologia positiva, ela é cientificamente comprovada, né, os benefícios que a gente tem com a gratidão, desde você ser mais otimista com a vida, de você sentir mais energia durante o dia, até você mudar os teus pensamentos, a forma como você enxerga o mundo, né, traz mais essas emoções positivas, que é um dos elementos do bem-estar. E a Débora é praticante, assim, assídua da gratidão, Sim, né? Todos os dias ali ela está praticando, e ela veio trazer uma prática que é uma prática bem básica da psicologia positiva, ela veio contar como que ela faz essa prática, né? Para vocês começarem a fazer em casa. Então vamos lá. Você quer que eu desative? Será é, que eu desativo os comentários ou deixo, Débora? pode deixar, pode deixar. Né? Você fica. Venha É, mais para o lado aqui, ó. aqui? Isso, você consegue? Isso, daí fica Sim. aparecendo ao mesmo tempo. Sim, aqui. Então, Então, eu gosto, a gratidão é um assunto muito legal para mim. Eu gosto muito, 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 porque eu pratico, funciona e assim, parece bobagem. A gente acha que, todo mundo agradece, todo mundo fala obrigada. O que eu tenho percebido, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, é que assim, o pessoal tem usado a gratidão como todo mundo tem educação. Então, para a gente, existe a forma de gratidão no sentido de educação e a forma de gratidão no sentido de sentir, de agradecimento mesmo, né? Quando alguém te dá alguma coisa, quando alguém te empresta alguma coisa, cabe o obrigada, cabe até a palavra gratidão, ela pode ser usada em qualquer circunstância. As palavras são livres para serem usadas, né? Mas a questão é que a gente acaba deixando tão automático e fica superficial, tá ficando muito superficial o hashtag gratidão, né? Eu queria falar da gratidão que a gente traz a emoção, aquela emoção positiva de volta, sabe? De alguma coisa que aconteceu com a gente. E não precisa ser aquela coisa sensacional, surreal. Porque também, se a gente ficar só esperando uma coisa incrível acontecer para agradecer, isso não vai se tornar um hábito. Porque não é sim. habitual, por exemplo, a gente passar num concurso público, se é o seu sonho. Não é habitual a gente passar. Ninguém passa todos os dias numa prova da universidade que você sonhou. Isso vai acontecer esporadicamente, talvez 1 ou 2 vezes na vida. Então, é uma coisa distante, né? Não nasce um sobrinho, um filho, um neto com tanta frequência. Ou seja, esses episódios que são grandes e que são muito importantes e que sim, a gente tem que agradecer porque a gente vai sentir isso dentro da gente, eles vão acontecer sempre. Então, como que eu faço para manter o meu bem-estar? Como que eu faço para manter a minha emoção positiva ali, latente, né, todos os dias? Eu preciso ter uma prática, eu preciso induzir o meu cérebro a prestar mais atenção nessas emoções positivas. Porque nós, seres humanos, a gente já nasce. A gente faz o quê? A primeira vez que a gente põe a cara no mundo, né? A gente chora. A gente meio que já nasce reclamando. Então a gente chora porque veio ao mundo, a gente chora quando está com fome, a gente chora quando está triste e dificilmente a gente chora de alegria. É mais raro. Ou seja, o nosso cérebro, ele está adaptado, ele se acostumou a se apegar às emoções negativas, a reclamar. E eu não estou dizendo que isso, mas ninguém consegue. Não, ninguém consegue mesmo. Não dá pra gente negar
a emoção negativa. A questão é que a gente não precisa se apegar a ela, abraçar ela, ficar com ela. Ai, minha querida emoção negativa, triste, sofrer. Então, Sentir a pena de si intenção, mesmo, né? exatamente, a intenção da gratidão é justamente que a gente tente se apegar ao que acontece de positivo. E para que Uhum. isso aconteça, para que eu consiga ter a percepção dessas coisas positivas que acontecem, eu tenho que estar atenta, né? Eu tenho que estar conectada com a minha vida, com o meu dia a dia, com um sol lindo. Hoje está bem friozinho dentro de casa, mas está um sol lindo lá fora. As Eu pequenas até coisas, procuro. né? Sim, eu dei um jeitinho de ficar aqui mais próximo da janela para ver se eu aproveitava a luz do dia. Então, ter esse olhar para a natureza, para o dia que você dormiu gostoso e você ter essa percepção de, ai, que delícia, obrigada por ter esse aconchego, sabe? Lembrar das coisas boas. E automaticamente, quando a gente lembra de uma coisa boa, talvez a coisa ruim esteja conectada a ela. Então você tem alternativa, você pode escolher. Quando eu penso, ai que frio, eu já vi muita gente fazer isso. Ai que frio, ai que inferno, ai que saco, não aguento mais esse frio. Só que você tem a sua casinha, você tem o seu cobertorzinho, você tá quentinho, né? Então a gente precisa se apegar, ter esse hábito de se voltar mais para as coisas que são positivas, porque elas estão no nosso dia a dia. Eu estava falando numa outra live que eu fiz, a gente se apega a exemplos ruins, né? No dia que o seu chefe te elogia, você fica feliz e passa rápido. Se no dia seguinte ele te der uma bronca, você vai ficar um mês pensando naquela bronca. Parece que o É, elogio que ele é te uma fez, tendência, né? Ao negativo, prestar atenção no ruim. exatamente, é. E essa tendência que a psicologia trabalha para que a gente aprenda a mudar esse padrão mental, né? Que a gente exercite mesmo. O nome é exercício. Não tem outro jeito. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de mudar isso, né? A gente Uhum. tem essa natureza de conseguir modificar. Só que alguém tem que fazer isso, né? Não dá para ninguém vai fazer isso por nós. Então é um exercício diário. E tem um exercício que o Martin Seligman, ele cita no livro dele, no livro Florescer, o exercício das três bênçãos, né? Ele deu esse nome para o exercício. Que é muito simples, muito fácil. Você vai precisar apenas de. Pus aqui do lado. Um caderninho, apenas um caderninho, e uma caneta. Olha que difícil. E a sua cabecinha e o seu coração. Nada mais. Só isso. No término de cada dia, o que eu costumo fazer? Vou para o meu quarto quietinha, fecho os meus olhos, respiro profundamente e procuro lembrar das coisas boas que aconteceram. Gente, a gente vai lembrar de um monte de coisa ruim. Normalmente a gente chega pilhada com coisas ruins que aconteceram, mas é um exercício e eu sugiro fortemente do fundo do meu coração que vocês pratiquem, porque funciona. Não duvidem das coisas que vocês não fazem. Façam primeiro, de verdade, e tirem a prova. Como eu quis tirar a prova dos 9, sabe? Alguém me falou isso, eu vi em algum lugar, eu quero ver se realmente funciona. Então eu fui lá, Exatamente. peguei o meu caderninho, respiro profundamente e penso. Três coisas. Lá no meu caderninho eu escrevo três coisas do meu dia que foram que me trouxeram emoções positivas. Ligado a essas três coisas, o que elas me trouxeram de benefício? Então eu vou dar uma coisa bem comum, bem simples. Eu acordei de manhã. Ah, mas isso, todo mundo tem que acordar de manhã. Não, tem gente que morre dormindo, gente, não acorda. Então, acordar de Tem gente que manhã já sabe. é. Então, tem gente que acorda, mas não consegue levantar, porque tem algum problema de saúde. Então, tem N situações. Eu acordei, consegui levantar, eu tomei meu banho, meu café, fui trabalhar. Isso é uma coisa positiva, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa positiva. E que a gente está tão no automático e não percebe. Então, se chegar um dia que você fala assim, eu não tô lembrando de nada que aconteceu de positivo, dá uma pensadinha, pensa com amor, pensa com carinho que você vai encontrar.
Então, se eu acordei, coloquei lá o meu motivo, o meu agradecimento. Acordei de manhã. Tá, por que que isso é importante? Por que que isso merece um agradecimento? Porque foi um novo dia de novas oportunidades, novas possibilidades, onde eu pude vivenciar inúmeras situações, boas e ruins, que me fizeram fortalecer, amadurecer um pouquinho mais na minha vida. É assim que eu penso. As emoções ruins, elas não vão deixar de existir. Elas existem o tempo todo pra gente. Então, de que forma que eu lido com ela? Como que eu faço isso? Se eu ficar me apegando, é fácil, gente, porque é como eu disse no início, a gente já nasceu reclamando. Então, o nosso cérebro, ele está acostumado a isso. Se a gente não exercitar, se a gente não der um novo caminho para ele não vai fazer isso sozinho. Então, a minha dica de luz para a vida é a prática do caderninho da gratidão. Se não tiver um caderno, eu tenho post-its também. Eu ganhei uma caixinha da WeGrow quando eu fiz a minha certificação com a Cíntia lá em Curitiba. Eu tenho essa caixinha até hoje e eu utilizo todo mês. Agora, né, como eu peguei essa prática, todo mês eu tenho que esvaziar a minha caixinha, porque ela enche mesmo. E assim, eu tava até mandei uma mensagem para a Cíntia ontem, estava comentando, fica tão automático, gente, que é comum. Quando você não percebe, você está fazendo. Então, por Faz exemplo, às parte, vezes né? faz parte, começa a fazer É parte. Porque depois de a um ideia da tempo, prática. Ai, desculpa, Débora. pode falar. Não, eu ia falar que a ideia da prática é justamente essa, é que se torne um hábito, né? Todas as Sim, práticas que a gente vai inserir, elas precisam de um tempo para se tornar um hábito, né? E quando se torna um hábito, exatamente. acontece isso. É muito natural, né? Na primeira semana você acha estranho, você tem um pouco de dificuldade, vai ter dias que você talvez esqueça de fazer. Passado uma semana, você vai forçar um pouquinho mais. Depois de 2, 3 meses, é muito natural. Talvez chegue um momento que você não precise mais escrever, porque você vai começar a sentir realmente aquilo. Eu ainda escrevo, tá? Porque eu me Eu gosto. condicionei a isso. Eu gosto de escrever. Até porque, por que escrever? Por que eu não posso só pensar? Por que eu não posso só sentar à noite na pontinha da minha cama lá e, agora eu vou agradecer, fechar os meus olhos, pensar em 3 coisas, pronto, já agradeci, boa noite, tchau. Porque quando você pega o papel, quando você pega a caneta, isso demanda uma energia. Você precisa vou pegar o papel, vou pegar a caneta. Para quê? Para fazer o meu agradecimento diário. Então, tudo isso faz parte do exercício. Tudo isso vai modificar o seu padrão mental. Tudo isso faz parte. Então, é importante que você escreva, que você pegue o papel e que você coloque no papel. Para de preguicinha, gente. Não é só pensar. Pega o É papel e muito escreve. rápido, né? Muito É simples. muito Mas você rápido. sabe que todos, né, a maioria dos exercícios da psicologia positiva ou exercícios para a felicidade, né, eles são assim, eles são tão simples que as pessoas desconfiam deles, né? Sim, É só isso que você tem que fazer, né? Claro que existem outras coisas, não é isso que vai te trazer, porque existem várias coisas que você precisa fazer, né? Inclusive ver qual elemento que você precisa mais na tua vida, desses aí que a gente vai trabalhar aqui, né? é. E a gratidão é um deles, e é um exercício, acho que é importante falar aqui, que ele foi testado com pacientes depressivos do Martin Seligman, Sim, né? Então, não é um exercício que também tem resultado com depressão, com ansiedade, né? Que é a mesma coisa que a Ellen falou aqui da yoga do riso, né? Você desperta essas emoções positivas, você fica com um repertório maior, você passa a parar de enxergar só as coisas ruins, né? E quando a são coisas que. gente, Vale. quando a gente pensa em situações que são ruins, quando a gente se apega a algo negativo, isso traz um nível de ansiedade, isso deprime. Então, se eu me apego a uma emoção que é negativa, o tempo todo, eu sempre me apego ao negativo, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, e isso traz a depressão. Quando você
pensa no futuro, sempre no futuro, e você não consegue achar que aquilo vai dar certo, né? Porque a ansiedade é pensar no que não aconteceu ainda. Então, você não, é difícil a gente pensar que vai dar certo. Você está ansioso para que aconteça algo e você pensa assim, ah, vai ser lindo, maravilhoso, tá tudo ok, tá tudo certo. Normalmente, nossa mente tem essa tendência ao negativo. Então a gente vai sempre, por mais que você, ah, não, eu tô pensando positivo, tá, vai dar tudo certo. Lá no fundo a gente tem aquela coisinha tipo assim, ai meu Deus, ai que medo, pode dar errado. Será que não vai acontecer uma desgraça, uma tragédia? A gente sempre tem uma tragédia no meio do pensamento, né? E tudo isso altera o nível de ansiedade, pode causar depressão, altera os batimentos cardíacos, pode mexer com a pressão arterial. Então, olha a importância da gratidão na vida da gente. Quando você é grato, você se apega às emoções positivas. Aí o Reinaldo colocou agora, ele colocou assim, estar presente, que Isso. é uma forma de você entender o que eu vou agradecer. Eu falei agora há pouco, né? Vai ter dias que você vai chegar, fechar os seus olhos e pensar, nossa, mas não tem nada para agradecer hoje. Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente está apegado às grandes coisas. Só coisa grande que aconteceu. Ah, mas hoje eu não passei em nenhum concurso. Hoje ninguém nasceu da minha família. Hoje eu não ganhei nenhum prêmio. Eu não fiz nenhuma prova. Então a gente está acostumado, está no automático. A gente só agradece quando acontece uma coisa muito importante. As coisas importantes são importantes, mas existem outras coisas que também são importantes para a gente, que nos trazem sensações positivas. Outra coisa que eu acho bacana a gente lembrar, e que eu penso muito sobre isso, eu não gosto muito dessa coisa de agradecer para ter mais daquilo, sabe? Da impressão de troca, da impressão de, ah, eu vou agradecer porque daí eu vou agradecer que eu consegui comprar um carro, porque aí Deus me dá outro. Eu não gosto muito dessa. Eu tenho bastante. Eu sou bem contra isso. Eu agradeço todos os dias porque eu quero aquela sensação no meu coração de novo. A gente está falando aqui de emoções positivas. Então, cada vez que a gente agradece, naquele momento do agradecimento, você vai ter que pensar naquele momento. Então, você traz aquela emoção de volta. Você vai sentir aquela emoção de novo. E a ideia do bem-estar, de manter o bem-estar, de estar feliz, é justamente essa. O estudo foi feito para isso. Como que eu vou me manter feliz? Como que eu mantenho o meu bem-estar? Que tipo de práticas eu tenho que ter para que isso se mantenha? Então, eu não estou agradecendo para ter mais daquilo. Eu estou agradecendo para que eu mantenha aquela minha emoção positiva sempre dentro de mim. Então, eu estou conectada com o meu dia a dia, desde quando eu levanto. Aí, para estar conectado, para estar no estado de presença, eu tenho que praticar uma meditação, que também faz parte da psicologia positiva. Provavelmente vai ter um dia que a Cíntia vai falar sobre isso. Quinta-feira. Isso, tá vendo? Então, é assunto para outra live, mas ela caminha junto com a gratidão. Então, eu preciso estar presente na minha vida, nos acontecimentos, para que eu consiga perceber as coisas boas que acontecem. Gratidão para mim é isso. É essencial. Eu não consigo mais não agradecer. Eu agradeço por tudo. Se eu não falo, às vezes eu verbalizo. Quem está perto de mim sabe que eu sou assim. Esse é meu jeito. O meu dia é dessa forma. É assim que eu vivo. E eu descobri isso com a psicologia positiva. E desde então eu pratico e dissemino essa ideia. Porque funciona e me faz muito bem. Muito bom. Eu lembrei agora que dentro dos estudos assim da psicologia positiva tem alguns mitos, né? E um dos mitos que eu ouço muito de outras pessoas, por isso que eu queria falar dele, é de você achar que a gratidão leva a uma certa complacência, né? As pessoas gratas têm uma crença, né? Que elas não se esforçam muito para as coisas, né? Elas aceitam muito as coisas e acabam Sim, não fazendo, né? Ah, então é isso aconteceu porque
porque teve que acontecer, eu agradeço, sei lá o quê. E isso é mito, porque tem uma pesquisa que diz que as pessoas gratas, elas se esforçam ainda mais que os outros, porque elas Sim, sentem as sim. emoções positivas, e isso gera movimento, né, para a vida. Quando você está energizado, quando você está bem, quando você está feliz, você tem mais recursos internos para poder se movimentar, né, em direção ao que você quer. Então, já tem pesquisa que derruba esse mito, e com esse tem outros. E também a outra coisa, quando você pratica, não sei se acontece isso com você, Débora, acredito que sim, quando você pratica diariamente a gratidão, você não só treina o teu olhar e rapidamente você consegue identificar as coisas boas na tua vida, como também você começa a agradecer pelas coisas ruins, Sim, né? sim, muito sim. Muito sim, Você começa a até entender, claro, que talvez no momento que a coisa aconteça, você sinta raiva, é normal, né? Você sentir é, todo tipo de emoção, se revoltar com a vida, mas comigo acontece normalmente depois, né? Uns dias depois, um tempo depois, aí eu, nossa, que agradeço que isso aconteceu, porque aí você começa a entender, né, um pouco, entender que às vezes aquilo precisou acontecer, né, para te abrir uma outra porta, um outro caminho, não sei. Então, e isso é natural também para mim. Eu olho, eu agradeço, né? Eu não sei o motivo, mas eu agradeço que isso está acontecendo. Então, eu acho que a prática diária leva a gente a enxergar até as adversidades com outros olhos, né? sim. Eu já passei várias situações assim, de até de comportamento de pessoas que você convive e Uhum. você fica chateada com alguma coisa que aconteceu naquela relação, e aí depois você, depois, ou é como você disse, até depois ou na hora, né? Depende. Você percebe que, opa, peraí, eu acho que também talvez eu tenha agido de uma forma errada. Você aprende com aquilo. Então, por mais que Ah, aquilo é te causou algum tipo de exato. dor, alguma mágoa, você acaba aprendendo. E com relação ao que você falou antes, de as pessoas acham que você, eu vou só agradecer, eu peço e depois quando eu tenho eu agradeço e tá tudo certo, ok. Não, eu vejo agradecimento assim. Parece que quando eu agradeço, é como se aquilo fosse um alimento para mim. Então, quando eu tenho um objetivo, e eu estou sempre agradecendo por tudo que eu tenho os meus objetivos, os meus sonhos. É como se agradecer todos os dias me desse mais motivação para eu buscar aquele sonho, aquele objetivo, aqueles objetivos que eu tenho. Então, eu agradeço todos os dias. Se eu quero, por exemplo, atingir o coração das pessoas, entender que elas podem sim manter o bem-estar, que elas podem sim se sentir melhor e que depende delas. Então, quando eu consigo conversar com alguém sobre isso, eu agradeço por isso. Eu me sinto bem por isso. E eu fico com essa emoção dentro de mim. E eu agradeço por ter tido as palavras certas para falar com aquela pessoa. Então eu mantenho aquilo. E aí aquilo vai reverberando, sabe? Vai transbordando. Então, apenas agradecer e não fazer nada não funciona. Eu entendo o agradecimento também como um alimento para os meus planos, para os meus sonhos. Se eu Uma quero ter força um, propulsora, né? exatamente, isso aí, uma força propulsora. Se eu quero comprar uma casa, eu vou agradecer o que eu já tenho hoje nas minhas mãos e eu vou trabalhar para que esse outro momento aconteça, para que eu consiga ter essa casa. Mas eu tenho que ter esse movimento. Eu não posso Tô ficar lembrando no mundo da lamentação, sabe? Só lamentando porque eu não tenho, porque eu não tenho, porque eu não tenho. Eu tenho que ir atrás daquilo que eu quero. E eu acho que o Uhum. agradecimento tem tudo a ver com isso. Agradecer o que você já tem. E a gente, quando a gente está com alguma meta, né? No caso, você falou aí da casa, né? Normalmente a gente já pensa no resultado final, né? Como que vai ser minha casa? E o caminho para chegar lá, ele é demorado, né? Sim, E aí sim. a gratidão nesse ponto, acho que funciona super bem para você continuar no caminho, é você olhar os pequenos passos, né? Ai, que bom, hoje eu consegui pagar uma parcela. Ai, que bom, hoje eu consegui tal É, coisa. Ai,
Então, essas pequenas coisas que vão construir, vão fazer com que o teu sonho, né, se torne ou não realidade, enfim, né? Tem coisa que não vai acontecer. Mas eu vejo isso, sabe? Eu agradecer diariamente, nossa, hoje foi show, né? A Débora, a Ellen na live, amanhã vai ser mais legal. E isso me dá força para fazer cada vez mais legal, ou para manter o nível bacana, assim, dessa série, né? Ou de outras. E é isso, né? É o que eu percebo no dia, o que eu valorizo no dia, que me dá força para o dia seguinte. Muito Sim, bom, é adorei. é um potinho de ouro. Quanto mais você enche, mais ele transborda. A gratidão Aham. é, você vai colocando gratidão lá dentro e mais coisas boas vão acontecendo. Não porque você faça isso com essa intenção. Não, Uhum. isso é bem importante na minha cabeça, sabe? Não é para ter mais daquilo, é porque eu senti realmente que aquilo me fez bem. Então, quando me faz bem, eu agradeço, porque eu quero manter aquela sensação, sabe? Eu quero manter aquela. Quando eu deito, por exemplo, que é uma coisa muito simples, até sempre que eu deito, eu procuro sentir o meu corpo, sabe, na cama. São sensações. Sentir o meu corpo na cama quentinho e lembrar que aquele cantinho é meu e que ele é quente. E tem pessoas que não têm aquela possibilidade, sabe? Então, outro dia eu até chorei agradecendo em relação a isso. Porque eu me senti eu me sinto privilegiada. Eu tenho a minha cama quentinha para dormir. Quantas pessoas não têm? Então, em vez de Uhum. ficar reclamando do frio, eu falo do frio porque eu acho o frio tão dolorido, sabe? Frio e fome, né? Por mais simples que seja a refeição, por mais simples que seja a nossa casa, a gente tem aquilo. Então, agradecer por aquilo, agradecer por estar respirando, por ter os movimentos físicos, por ter uma mente saudável, é muito importante. Reinaldo está falando aqui, como diz o Cortella, ninguém transborda o que não tem dentro, por isso que precisa praticar e criar o hábito, né? A Débora Exatamente. começou o quê, Débora? Menos de 2 anos você começou, né? Com a Sim, prática. menos de 2 anos. E foi no E foi, curso lá do ano passado, né? No começo do ano passado. E aí ela começou e é, hoje ela está desse jeito, gente. eu comecei com a meditação antes, né? E aí Maravilha. eu já estava numa pegada assim de prestar bastante atenção em tudo, né? Em estar bem conectado assim, com cada detalhe, com a folhinha que cai, com o passarinho que parou ali. Eu já estava meio nessa conexão. E aí, quando veio a psicologia positiva, foi bem tranquilo para mim, porque eu já estava conectada comigo, né? E com tudo que Além do que, acontece. a gratidão é uma força tua também, né, Débora? Sim, é Aí uma das tornar minhas tudo muito mais simples. é uma das minhas principais forças. E eu uso ela Ah, profundamente, verdadeiramente. A muito minha bom. mãe até comenta, sabe? Ela fala: Nossa, é muita coisa para agradecer, filha. Você tem uma fé. A minha mãe, que Aí, é uma pessoa a mais gente velha, ela não tem poderia importância ter nenhuma. mais. A Ela gente acha que eu não tenho uma fé conectar só assim com a que. religião, né, Débora? Que é o que a gente aprendeu, né? Dentro da espiritualidade, que era importante agradecer. Mas é científico, gente, né? Sim, Tem aí as científico. comprovações. Então, a gente tem 1 minuto para nos despedir da galera. Faça um Bom, fechamento aí. eu quero agradecer o convite, sim, te adorei. Eu gosto muito de falar sobre isso. O pessoal, muito obrigada pela presença. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. A gente só consegue mudar quando a gente faz. Então, surgiu a dúvida, pratica, vai lá, tira a prova dos 9. Eu quero ver se é isso mesmo. Vai lá e faz. Veja a diferença, tá? Antes de duvidar, pratica. Depois a gente conversa sobre isso de novo. É isso. Muito bom. Obrigada. Débora, gratidão. Amei a live. Muito bom ouvir de quem está nativa, assim, né? E acho que vem de dentro de você, transborda, né? Como o Renato falou ali. E aí, um recadinho para o pessoal que está aqui, ainda temos 20 segundos. Amanhã nós temos o Diego Coste, Criatividade, e temos também. Ai, eu me esqueci quem que é amanhã. Fugiu.
da minha cabeça, do engajamento. Amanhã é o Reinaldo com alguém, né? O Ele vai falar Reinaldo sobre. com poesia. Vai ser lindo, venham. É, Desculpa, Reinaldo. Beijo, semana inteira de live. Débora, valeu. Beijo grande.